Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então meditar, nesse final desse dia de oração, das 24 horas de oração. E no final, então, vamos meditar terminando com a palavra de Deus. Então, nós vamos meditar o livro do Eclesiástico, capítulo 1. Primeiro, início aí, capítulo 1. Então, nós vamos meditar sobre a sabedoria e temor do Senhor. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Então, a sabedoria é dom de Deus, não vem do homem. O homem por si mesmo não sabe das coisas. O que o ser humano julga inteligente nele, é Deus que deu inteligência para a gente saber as coisas, guardar as coisas. É Deus que deu memória para a gente guardar as coisas. E é Deus que dá todos os atributos que o homem tem. Não tem sabedoria se não for em Deus. O homem pode ter conhecimentos humanos. O homem pode ter uma inteligência racional, diante daquilo que ele faz. Mas independente disso, se a cabeça dele funciona, se ele pensa, se ele sabe calcular, se ele guarda, tem uma boa memória, tudo que ele aprende vem de Deus. Porque nós fomos feitos para receber em nós tudo de Deus. É Deus que coloca em nós. É Deus que abre a nossa mente. É Deus que dá capacidade para os nossos neurônios de funcionar. Se não for o amor de Deus, o homem não consegue nem pensar. Não consegue nem respirar. Tudo vem de Deus. Então, a Deus toda a glória por tudo, O homem pode fazer muitas coisas, mas é tudo a permissão de Deus, Tudo que o homem pode criar, Porque Deus deu a ordem, para ele dominar sobre tudo. E Deus que permite, Se o homem fabrica hoje um robô, um super robô, um carro voador, qualquer coisa que ele faça, É porque quem dá a sabedoria é de Deus. Então, quando o homem fala que é ele que faz, que é ele que é inteligente e diz que é ele está tendo uma vanglória. Ele está se dando glória, ele está se glorificando, mas não vem da pessoa. Qualquer coisa que possa sair de bom, que você possa pensar, qualquer ideia que você possa ter, uma inspiração que você pode ter para começar um trabalho, tudo vem de Deus. Então a gente tem que devolver a glória para Deus e não pegar para nós. Se a gente receber um agradecimento de alguém por algo que a gente fez, se a gente é uma pessoa assim, teve uma inteligência e fez uma coisa muito incrível, e recebeu um agradecimento por aquilo, a gente tem que entender no nosso coração que aquele louvor mesmo, o único que merece aquele louvor é Deus. Então, no nosso coração, a gente pode até dizer obrigada, não tem problema. A gente não vai ser mal educado com as pessoas, A gente vai dizer obrigada, mas no fundo do seu coração, você precisa entender que é Deus. Aí, se a pessoa ficar te idolatrando e falando, nossa, você é demais, que isso, você é incrível, como você consegue? Aí você precisa falar a verdade para essa pessoa, não fui eu, foi Deus que fez. É Deus que me ensinou a ter essa habilidade. É Deus que me deu essa sabedoria para ter essa facilidade para fazer isso. Isso é no trabalho, isso é na vida. Então, a gente precisa entender que tudo vem dele. E se a gente não dá o retorno para Deus, a gente está sendo falso. Porque a gente está roubando, está atribuindo a nós mesmos aquilo que é Deus que fez. Então, ela sempre esteve com ele. A sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos da areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Somente Deus, que conhece tudo. Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Só o nosso Deus. Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo, que sempre existiu, Quem pode penetrar nessa sabedoria? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. Então, o mundo é regido por uma inteligência, que é a inteligência divina, que permeia tudo que existe. O mar está no seu lugar desde a origem dele, e o mar é o mar, e foi feito para ser daquele jeito, porque saiu da mente de Deus. Deus pensou o mar daquela forma, e por isso o mar
né, está ali no lugar que ele está, não ultrapassando o seu limite, por uma sabedoria de Deus, que fez o mar para ser o mar. E o mar está obedecendo a esse comando, sendo que ele foi feito para ser. O sol foi criado pela sabedoria divina, que pensou no sol, e todo o benefício que o sol faz foi tudo pensado por Deus. Então, o mundo, a grande mentira, né, que os cientistas contam é que nós surgimos de uma evolução, né, que o mundo vem de uma explosão e que nós somos uma evolução, que ao decorrer do tempo o homem foi evoluindo e ficando cada vez melhor. Pois é, quem trouxe, né, quem foi trazendo mais luzes para a inteligência do homem, para ele cada vez mais descobrir formas de viver, formas de plantar, formas de criar ali os animais, começar uma vida assim prática, né, se desenvolver, tudo isso é Deus, porque Deus criou o homem, né, para viver junto com ele, né, e para criar as coisas junto com Deus. Só que ao pecar, ao entrar o pecado original, o homem perdeu isso, né, porque o homem saiu dessa proteção, que é o dom de viver na vontade de Deus. O homem vivia na vontade de Deus, mas ele escolheu fazer a sua vontade, né, e caiu no abismo de viver na sua vontade. E aí, então, a gente vê o que a gente está vendo hoje, né? O homem atribuindo a si mesmo tudo que faz, mas Deus nunca abandonou o homem. Então, não pode sair da terra, nem nada pode brotar se não for a sabedoria de Deus que quis, que diz, né? Faça-se, né? Não pode ter água nenhuma se não for a sabedoria de Deus que fale. Haja água, né? Não pode cair uma gota de chuva se não for a sabedoria de Deus que diga, haja chuva. Então, tudo é a sabedoria de Deus. Não está no nosso controle, está no controle de Deus. E o homem peca muito nesse sentido, quando o homem se desespera demais, achando que é ele que tem que controlar as coisas, que tudo depende dele, né? Quando a gente vive nossa vida assim, pensando que tudo depende de nós, né? E a gente acha que a gente é Deus, quer ser Deus na vida dos outros também, quer ser o salvador dos outros, acha que tudo depende de nós para acontecer. Nossa, né? Se não for eu lá na igreja, a igreja não vai dar certo. Se não for eu naquela pastoral, não vai dar certo. Tudo depende de mim. Aí a pessoa fica com raiva quando algo dá errado, quando algo lá não acontece como ela esperava, quando ela vê que ela não é capaz de fazer aquilo que foi pedido. Mas muitas das vezes é Deus falando para ela, filha, você está confiando em você mesma, né? E é eu que permito essa amargura, eu que permito você ver o quanto você é pequena, o quanto você é limitada, para você não se colocar no meu lugar, né? Para você entender que tudo depende de mim. Então, assim, é errado o ser humano ficar com vãs preocupações, né? O ser humano já ficar assim com ansiedade de pensar o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, o que vai ser depois de amanhã, né? E ficar já com ansiedade, assim, porque hoje o mundo, as pessoas estão muito ansiosas, né? Estão com muita depressão, ansiedade, porque elas têm uma preocupação, né? Se preocupa em ocupar-se daquilo que ainda nem aconteceu. E o certo é viver um dia de cada vez. É entender que tudo está na sabedoria de Deus, que rege tudo. Então, o que for para acontecer na sua vida, não é uma coisa do destino, uma coisa que é coincidência, não. É uma coisa que Deus já sabe o que vai acontecer, que Deus permite que aconteça, né? Está tudo no controle da vontade divina. Então, é você viver um dia de cada vez. O que é essa vida sendo vivida a cada dia? Não adianta desesperar, não adianta você ficar com a cabeça doendo pensando, nossa, como que eu vou pagar o estudo do meu filho quando ele tiver tal idade? Como que eu vou fazer para ter isso? Como que eu vou fazer para aquilo? O ser humano se preocupa muito com a terra, em vez de preocupar com Deus, com o céu. E o certo é você entender que você só vai poder responder aquilo que acontece na hora que acontece. O que seria isso? Aconteceu, gente. É a vontade de Deus. Nossa, acabaram de ligar, né? Falando que o meu filho ligou da escola, falando que meu filho tá passando mal, tem que ir lá buscar ele. Pronto. É isso que Deus quer que você resolva naquele momento. Não adianta você ficar pensando, nossa, mas eu não posso. Por que isso foi acontecer agora? Eu tinha outros planos, eu tinha que sair, eu tinha uma consulta para fazer e deu errado porque agora ligaram da escola falando que eu tenho que estar lá na escola agora. Pois é, então Deus não permitiu você ir para outro compromisso. Deus permitiu que a escola ligasse e solicitasse a sua presença naquele momento. Então, o que Deus está te trazendo para resolver é o que Ele deseja e não o que você pensa que tem que fazer. E não adianta você ir lá
resolver o problema do seu filho, jogando na cara do seu filho que você tinha que estar na consulta, que você tinha que estar em outro lugar. Deus não permitiu você estar no outro lugar. Deus quis você, naquele exato momento, resolvendo aquele problema. Então não adianta ficar desesperado, não adianta ficar ansioso. A ansiedade é falta de confiança em Deus, porque a pessoa pode falar assim, mas eu amo a Deus, só que eu estou ansiosa. Não ama a Deus de verdade, não adianta falar que ama da boca para fora. Não confia em Deus de verdade, que Deus cuida. Então, precisa entender que é Deus que cuida das coisas, e as coisas, por mais que você faça um plano, um compromisso, mesmo que sejam os compromissos normais que você tem todo dia, que é um trabalho, que é fixo, que você precisa ir, né? Independente disso, o acordar e o estar naquele lugar vai depender, não é de você, é de Deus, né? O homem pode fazer planos, o homem pode propor coisas, mas é Deus que vai dispor tudo. Então, se você sabe que é Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam ou não, por que você vai ficar desesperado por aquilo que não aconteceu ainda? Então, quando a pessoa tem sabedoria, ela entende que não depende dela. Ela entende que ela é uma pessoa pequena e que ela só vai poder fazer as coisas conforme Deus permitir. Então, não adianta ela ficar olhando para a família, para os filhos e pensando já desesperada com o futuro, né? É viver um dia de cada vez. Eu pensei muito nesse tempo também, que eu tô aumentando, construindo agora, né? A minha casa, terminando ela. Essa palavra aqui é para mim também, né? Porque eu tava assim, meu Deus, ainda a gente não fez um quarto suficiente, né? Quarto pensando nos filhos e tal. Aí meu marido falou assim comigo, Ruth, é uma coisa de cada vez. É Deus falando, é Deus falando. Que às vezes as coisas não saem do jeito que você quer. Por mais que você faça uma coisa, às vezes o homem fica frustrado. Porque por mais que ele planejou fazer uma coisa, não sai do jeito que a gente quer. Nunca sai, nunca tá perfeito para nós. Nunca tá. E isso não é ruim. É pra gente não se apegar à terra. É pra gente não ser algo que a gente olhe para isso depois e não consiga nem ir embora para Deus. Por quê? Porque eu não quero deixar minha casa, que tá muito linda. E eu não quero morrer agora, porque eu não quero deixar minha casa. Já pensou se a nossa casa for mais importante do que Deus? Já pensou que essas pessoas forem mais importantes do que Deus? Aí eu não quero ir agora, se eu não me deixe morrer, porque eu tenho meus filhos, porque, nossa, eu quero estar aqui, eu quero formar meus filhos ainda, eu quero casar os meus filhos. O que é isso, né? Então, assim, a gente precisa se desprender. Então, quando Jesus permite que uma coisa não seja tão perfeita assim, né? Essa amargura, essa cruz que ele dá da gente ver que as coisas não estão tão perfeitas assim é boa. É muito boa. Não é ruim. Então, ó, quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Quem é o verbo de Deus? A palavra de Deus é Jesus, a palavra encarnada. Então, quem é a fonte de sabedoria? É Jesus. Então, como você vai ter sabedoria em Jesus, olhando para Jesus, conhecendo Jesus, né? E é a partir de Jesus é que você se aproxima do Pai. Porque Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Se queres conhecer o meu Pai, bom, vocês vão conhecer ouvindo o que eu falo, né? O que Jesus fala, que é ouvindo as palavras dele, a gente vai conhecer a Deus, porque quem vê ele e ouve ele está vendo e ouvindo o Pai. Então, o que é de verdade essa sabedoria? A sabedoria é conhecer e amar a Deus. A sabedoria é conhecer Deus. Conhecer e amar a Deus. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Se a gente viver aqui na Terra, né, pensando que a finalidade da nossa vida é ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor empresário, eu sou um atleta, eu preciso realizar meus sonhos, eu preciso me superar nessa Terra, deixar um legado. O mundo, você liga a TV, nas propagandas, nos filmes, vai dizer para você que você tem que deixar um legado humano, o legado de alguém que ajuda, um legado de uma boa samaritana na vida das pessoas, que ajuda os pobres, que ajuda os enfermos, que ama o próximo. E você vai se preocupar muito em deixar um legado para o mundo, ficar se preocupando muito na aprovação das pessoas, que meu marido veja que eu fui a melhor esposa de todas, que meu filho veja que eu fui a melhor mãe de todas, que lá no meu trabalho eu seja a melhor empregada de todas.
Que lá na minha paróquia o padre me considere a melhor ministra da Eucaristia de todas, o melhor leitor, ou seja, você fica preocupado em deixar marcas para as pessoas. Mas isso não quer dizer que se tem ali realmente um temor a Deus. Temor a Deus não é só rezar. Nós podemos só rezar e não ter sabedoria, não conhecer a Deus, porque a gente pode rezar e essas palavras ser só uma repetição de palavras. Entende? Que conhecer a Deus não é só conhecer o mandamento sem reflexão do que é esses mandamentos. O conhecer a Deus não é só você ler uma leitura e ouvir na igreja, na missa, uma leitura, você fazer várias Ave Marias e Pai Nosso, mas sem entender o que você está falando. A sabedoria é você entender o que você está rezando. A sabedoria é... Porque quando você tem sabedoria, você vai rezar uma coisa que você entende, você não reza do mesmo jeito. Aquilo, você medita aquilo, você entende o que você está dizendo. Quando você fala assim, Pai nosso que estais no céu, então você entende o que você está falando. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Precisa entender essas palavras. Deus não se agrada só de obras, porque as obras podem ser feitas muitas orações e obras, mas vazias de espírito interior. O que é isso? De sentimento verdadeiro, de conhecimento. Porque, mas eu me emociono quando eu rezo, eu choro, eu choro demais quando eu ouvo a palavra de Deus, eu sinto uma emoção na igreja, eu sinto emoção no grupo de oração, eu derramo lágrimas e lágrimas, e eu amo demais as coisas de Deus, eu me sinto muito feliz na igreja, na minha pastoral, fazendo as orações, eu me sinto muito bem na minha vida de católico, de cristão, mas isso não quer dizer que você ama Deus. Não quer dizer. Porque sem sabedoria e temor ao Senhor, não, eu temo a Deus, eu evito, eu faço os mandamentos, eu faço de tudo para não quero ir para o inferno, né? Eu faço de tudo para me salvar. Isso ainda não é amar a Deus. Amar a Deus, a gente não ama o que não conhece, de verdade. Amar a Deus é conhecê-lo. Amar a Deus é prestar atenção na palavra dele, é guardar a palavra dele. Guardar a palavra de Deus não é só saber de qual versículo, não é só isso, não é só cumprir com a obrigação de estar lá na missa, não é só fazer um monte de obras. Eu amo a Deus porque amar a Deus é amar o irmão, o próximo, e é fazer muitas coisas pelo próximo, é ser disponível, né? É ser uma pessoa assim, muito disponível para ajudar. Não. Porque para amar o próximo como Deus deseja, você sabe amar o próximo como Deus deseja? A gente pode fazer muitas obras, muitas coisas, mas sem o conhecimento de Deus. Porque quando você conhece a Deus, você vai amar o próximo como Deus deseja. Então, esse conhecer a Deus é buscar fazer as coisas que Ele deseja, como Ele deseja. E como você vai saber o que Deus deseja? Precisa meditar a palavra dele. E esse guardar a palavra não é só você saber de qual, como eu falei, você ouvir na missa, é você buscar entender o que está sendo falado ali. E repetir na sua mente, refletir, meditar o que está sendo falado. Procurar entender na simplicidade, pode dar os exemplos mais simples que você quiser, porque Jesus até falava em parábola para as pessoas entenderem. Jesus é muito simples, mas buscar entender aquilo e pôr na prática o que Jesus pede. Entendeu? Por exemplo, quando Jesus fala assim na palavra, vamos fazer um exercício, né, de guardar a palavra. Jesus fala assim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Aí você vai meditar. Não pode ter preguiça, porque o temor a Deus vai te fazer assim, não posso ter preguiça. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Por exemplo, o temor a Deus não é um medo
assustador, que te faz correr de Deus, que te faz sentir que Deus não te ama. Nada disso, né? O temor a Deus é respeito. E quando você respeita alguém, você presta atenção no que ela fala. O temor a Deus é como um filho com o pai. Quando o pai fala, eu não gosto disso, ouça o que eu tenho para falar, e vai falar com o filho fica atento com o que o pai está falando, por quê? Porque ele sabe que é importante. Ai dele se não ouvir, ai dele se não guardar a palavra, né? E ele fica prestando atenção no que o pai está falando, porque ele sabe que é o pai dele, né? Então, Deus é quem menos o mundo quer ouvir e é quem mais nós devemos ouvir. Então o Senhor vai dizer para nós, renuncie a si mesmo, e você vai pensar, o que eu tenho que fazer? O que é renúncia? Renúncia é você abrir mão de algo. Aí Jesus fala, renuncie a si mesmo. Esse renunciar a mim mesmo significa, é tudo o que eu quero, né? É eu pensar em mim primeiro para fazer as coisas. Para mim fazer uma coisa na igreja, eu só vou se eu tiver vontade. Tô pensando em mim mesmo. Eu deveria ir só por Deus. Para mim fazer uma coisa que o Senhor pede, primeiro eu vejo se eu tenho disponibilidade. Eu penso em mim primeiro para fazer as coisas. Eu me coloco em primeiro lugar. Eu preocupo muito comigo mesmo. Nossa, eu preocupo muito com o meu conforto. Preocupo muito comigo, com a minha pessoa, né? E, nossa, renunciar a mim mesmo. Nossa, se eu for para aquele grupo de oração e não sentir nada e não chorar, eu vou ficar muito mal. Eu preciso de um consolo, eu preciso ser consolada por Deus. Então, tá se preocupando consigo mesmo. E deveria fazer unicamente por Deus. Mesmo que ninguém fale nada. Mesmo que não receba nenhum elogio. Mesmo, né? Pensar só em fazer por Deus, não em você, não o que é melhor para você. Então, eu tive que parar aqui que o celular tá com pouca memória. Então, muitas das vezes, o Senhor vai amargar um pouco as coisas para que você não pense em você. Para que você não pense que depende de vontade para você fazer as coisas. Porque você ama somente Ele. Porque na palavra dele está te pedindo. Então, a sabedoria é mais do que simplesmente você ouvir. Não, mas eu já ouvi na missa o que o Senhor está falando. Tá, mas depois você pode se distrair, até esquecer o que foi falado. Muito fácil. Mas a sabedoria não vem de um dia para o outro. A sabedoria vem com experiência de Deus. É com intimidade com Deus. Muitas pessoas podem viver a vida dela toda estudando teologia, estudando, fazendo curso bíblico, fazendo até Paulo Apóstolo. E não ter de verdade uma experiência com Deus se ela não chamar Deus, se ela não tiver na intimidade dela lá e conversar com Deus e pedir a ajuda de Deus para entender a palavra e pensar naquilo que Deus está falando. Senhor, me ajuda a entender para me pôr na prática o que o Senhor está ensinando. Senhor, me ajuda a renunciar a mim mesmo. Senhor, que quando eu penso que não, eu já penso em mim. Eu sou muito preocupada comigo primeiro. Eu sempre quero ter garantias para mim, né? Eu sempre quero coisas até do Senhor. Eu quero o Senhor para mim. Muitas das vezes eu quero você. Seja verdadeiro com Deus. Muitas das vezes eu quero você, Senhor, é para garantir minha salvação. Não porque eu te amo, não porque eu quero estar com você, mas é porque eu quero garantir que eu não vou para o inferno. Então a sabedoria vai nos levar a buscar Deus por Ele mesmo. Não pensando na nossa pessoa, não pensando na nossa, simplesmente de uma forma individual, a nossa salvação. Mas buscando a Deus porque eu sei que Ele quer estar comigo. Ele quer me salvar porque Ele quer essa vida comigo. Mas Ele não quer só lá no céu. Ele não quer que eu pense que só lá no céu teria o conhecimento dEle. Ele quer uma vida verdadeira comigo aqui e agora. Uma experiência real. Porque Ele está em tudo que nós vivemos. Deus não está longe de nós. Deus está com você. Você pode falar com Deus lavando vasilha. Você pode falar com Deus fazendo comida. Você pode falar com Deus num ônibus, dirigindo um carro, fazendo caminhada. Deus fala com você em tudo que existe, em tudo que acontece. E sem a sabedoria você não vai entender por que as coisas acontecem, ou para quê, o que Deus está falando comigo através das experiências que eu vivo. Então, não pode ter preguiça, moleza espiritual. Precisa ter interesse por que Jesus fala. Precisa ter interesse pela palavra de Deus.
E não é só ouvir, é meditar. Então, às vezes Deus vai pedir assim, filha, diminua um pouco o excesso de obras que você faz, porque eu estou mais preocupada de você ter tempo de qualidade comigo. Você não tem tempo para falar comigo, porque você fala, Jesus, eu não posso agora parar para falar com o Senhor, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho outro evento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e você quer abraçar o mundo. E acho que essas garantias são melhores. Alguém dizer para você que você é boa, né? Alguém te elogiar e falar que você é uma pessoa muito devota, né? Você mostrar que é devota é mais importante, não. Não. Na verdade, quando Jesus fala assim, tranca no teu quarto e ora para mim, que vejo tudo. Então, às vezes, Jesus quer que você tranque nesse quarto da sua alma e faça realmente uma experiência com Ele. E essa experiência vai levar a muitas renúncias, a renúncias até de consolações humanas. Você fica preocupado demais, né, em receber consolações das pessoas, né? E preocupar com Deus. Às vezes até a preocupação de receber a consolação espiritual de Deus, de querer sentir coisas, de querer garantir que tudo que você reza é atendido. Às vezes Deus vai dizer não para aquele pedido seu. E esse não é um sim, porque é Ele que sabe de todas as coisas, que vê tudo, né? Que pode penetrar em tudo. Vai ver lá na frente que não vai ser bom para você aquilo. E aí você vai precisar conversar com Ele para entender. E Ele vai querer ter essa conversa com você. Então, às vezes a gente faz muitas coisas, mas não ouve Deus. Até coisas boas, santas, pelo próximo. Mas às vezes a gente não ouve Deus, porque às vezes Deus quer que a gente faça uma outra coisa pelo próximo e a gente não faz. Não faz. Às vezes, o amor que Deus quer, que nós temos para com o nosso próximo, é falar umas coisas que a pessoa não vai gostar de ouvir. Entende? Então é muito sério. Então a sabedoria, tipo, por exemplo, ela vem pela experiência, por vida. Uma pessoa pode dizer assim para você, nossa, Deus é maravilhoso demais, né? Ele faz grandes coisas e te contar a vida dela com Deus, como é a vida dela, que é maravilhosa, né? E te apresentar Deus e você ficar maravilhada com aquilo que a pessoa está falando. Ah, então eu já sei como é Deus, minha amiga falou comigo que Deus é assim, assim, assado. Mas enquanto você não fazer você a experiência também com Ele, a experiência profunda, você fazer a experiência pessoal, você ainda não vai realmente dizer que vive com Deus só porque ouviu alguém falar. Entende? E, e essa viver de falar de Deus, esse conhecer a Deus, não é de um dia para o outro. São passos, são perseveranças, são buscas diárias de entendimento da palavra de Deus e colocar ela em prática. E você vê que você está pondo em prática, né? Vê que você está realmente entendendo e pondo aquela palavra em prática. Isso leva tempo, isso não é de um dia para o outro, não é? Mas é necessário. Se a gente não vive isso, a gente está perdendo nosso tempo. Às vezes a gente gasta tanto tempo com tanta coisa na nossa cabeça. E Deus só fica por última hora do segundo tempo, para prorrogação do segundo tempo. Deus fica escanteio, só fica para a missa no domingo. E a semana toda a gente está sempre atolado com coisas, às vezes a gente fica tanto tempo só vendo, né, desastres, só vendo notícias, só vendo o que os outros estão falando, mas não vai até Deus, não chama Deus para conversar. Entende? Às vezes assim, para você ter ideia do que é isso. Às vezes tá lá na missa ouvindo a homilia. Mas aí depois que sai da homilia, já tá cumprimentando as pessoas, batendo papo com as pessoas e nem lembra mais o que foi falado, o que foi pregado. Tem alguém ligando. Nem lembra mais o que foi pregado, nem lembra mais o que foi falado, já se dispersou com outras coisas, já desligou totalmente de Deus. Entendeu?
em vez de levar Deus junto, né? Então, tem gente que acha que é até cansativo ficar pensando em Deus. Tem gente que acha que é até cansativo ficar pensando em Deus. Acha que Deus vai tirar a alegria da pessoa de ir para um churrasco, para um aniversário, um casamento. Nada a ver. Deus vai estar lá também com você. Você pode fazer qualquer coisa sem desligar de Deus. Tudo. E Deus vai falar com você em tudo. Em tudo Deus pode falar com você. E você com Ele. Nossa Senhora, olha isso. O que você acha disso, Jesus? Sabe aquela coisa assim de alguém que é amigo de alguém, conversa sobre qualquer coisa. E Deus vai mostrar o amor dele em tudo. E não o amor dele pelas criaturas, como ele age. Então, assim, só que precisa tirar outras coisas do caminho, precisa renunciar a si mesmo. Entende? A quem foi revelada a raiz da sabedoria, quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria, quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem criou o Espírito, no Espírito Santo, quem a viu, numerada e medida. Ele aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu àqueles que amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a vem, logo que reconhece os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Olha o início para ter uma vida de sabedoria aqui, ó. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Então, uma vida sem estar na graça, não tem como ter sabedoria, porque esse temor de Deus vai nos levar a não fazer nada que ofenda a Deus, nada. Então, a gente não vai querer pecar, não vai querer fazer coisas que ofendem a Deus, não vai querer ser inimigo de Deus, né? Então, o temor do Senhor é respeito pelo que Ele fala e cumprir os propósitos, cumprir o que Ele pede, né? O temor ao Senhor é você realmente levar a sério o que está falando, pegar para você aquilo que está falando e levar para sua vida e buscar obedecer o que Ele está pedindo. Então, o temor do Senhor vai te levar a ter essa compreensão de que Deus te vê e Ele quer que você seja coerente com o que você vive. Então, é muito sério. Sem esse respeito, sem essa obediência, não se tem sabedoria se você não obedece. Se você é uma pessoa rebelde, desobediente, né? Uma esposa que teme a Deus não vai passar por cima da autoridade do esposo, né? Um esposo que teme a Deus não vai trair sua esposa, né? Uma família temente a Deus vai educar os seus filhos na fé, né? Então, é muito sério. Quando você vê que Deus é importante e que o que Ele fala é importante, você vai dar mais atenção para Ele na igreja mais do que quem está passando, a criança que está chorando. Não vai ficar tão preocupado com essas coisas externas. Você vai ficar focado em Deus, na palavra de Deus, em aprender, né? Esse meu padre faz uma homilia muito superficial, não fala do evangelho, mas você pode ler, você pode pegar e ler em casa a liturgia, né? E não é só lá na missa, não é só lá na igreja, não é só naquele momento, é em tudo, né? É alguém que quer conhecer para aplicar aquilo, né? Para aplicar aquilo na vida. O temor a Deus é o início da sabedoria. Então, por temor a Deus, você vai ouvir e vai refletir o que está sendo falado. E vai querer viver com coerência, não vai querer viver de um jeito falso. Entende? É muito sério.
é ter uma seriedade na vida. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escola. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e a numerou-a. Ora, um e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus amos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. Porque a pessoa não quer, né? Não quer abrir mão da vidinha dela. Então ela não vai querer o que Deus tem. Não vai querer. Então não dá. Pecado e sabedoria não tem nada a ver. O temor do Senhor expulsa o pecado. Porque você vai querer obedecer a Deus. Você não vai querer fazer nada que é contra Ele. É muito sério. E pode reparar assim, Ruth, como a gente percebe sabedoria? Sabe quando a gente ouve uma pessoa idosa e fala assim, nossa, quanta coisa que eu aprendi com essa pessoa, tanta sabedoria sai da boca dela. Então a gente vê que ela sabe aquilo, não é porque ela sempre soube, porque ela nunca errou, mas porque ela aprendeu, e é pela experiência, pelo tempo que ela viveu. Então assim a sabedoria, por exemplo, vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. A pessoa está fazendo um arroz, né? E pensa assim, alguém que está começando agora a aprender a fazer comida e não sabe fazer. Então ela pega ali um vídeo, aprende em cima pelo que ela falou, mas assim, ela vai usar a técnica na hora que ela entender. Aí de repente uma pessoa chega para ela e fala, olha, se você fazer de outro jeito é melhor, porque eu já percebi que o arroz, o melhor jeito de fazer ele é assim, 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 explica para a pessoa. Aí a outra vira e fala, nossa, como que você sabe dominar tanto isso? Parece que você tem uma facilidade tão grande. Aí a pessoa vai falar, nossa, é pela experiência, é de tanto fazer. Então a sabedoria vem pela experiência. É de tanto você acostumar com a palavra de Deus em prática, é de tanto você acostumar a meditar a palavra de Deus e buscar entender. Como um aluno que quer aprender aquela matéria, entendeu? É aquele aluno que quer exercitar, né? É igual um mestre, alguém que está treinando para ser um professor, ou alguém que vai ser um médico. Ele não vai se tornar médico de um dia para o outro, ele vai se tornar médico com o tempo que ele faz a experiência, e dentro dessa experiência vai ter muitos testes e testes e testes, né? E vai ter momentos muito difíceis, né? Mas ele vai aprender assim. Então assim é com a palavra de Deus. Então guarda a palavra, né? Que ela entre no seu coração de verdade. Busca noite e dia, isso é mais importante do que tudo. Que as coisas humanas, você acha assim, nossa, eu tenho que resolver tudo, mas por mais que você tenha uma agenda enorme, você sabe que só vai conseguir realizar, às vezes, 1% de tudo. Por quê? Porque é só aquilo mesmo, que você vai ver sua pequenez, a limitação, você só vai poder resolver aquilo que naquele momento Deus te dá a condição. Então, não adianta ficar desesperado com vãs preocupações. Às vezes a gente perde tanto tempo achando que tem que fazer tantas coisas, e a coisa mais importante, mais preciosa, a nossa vida vai passando, que é se preocupar verdadeiramente com Deus, com a palavra de Deus. Com realmente ter uma vida de intimidade com Deus. Deus quer ser um amigo. Ele está do seu lado. Ele não quer ser tratado como alguém distante, que você acha que só quando você está em um momento propício é que você tem ele. Não. Você tem ele em qualquer lugar. Só que às vezes a gente deixa ele quietinho do nosso lado, não porque não quer falar, é porque a gente não quer falar com ele. A gente fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Então, guarda a palavra, que ela entre em sua alma mesmo e penetre o sentimento. Busca noite e dia a luz e o temor a Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.